Olá, seja bem-vindo ao vídeo sobre a escravidão à luz da plantation açucareira. Esse trabalho tem como objetivo compreender a relação da produção do açúcar e a escravidão no Brasil. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre o que é o sistema de plantation e como ele se originou. O sistema plantation foi um modelo de organização econômica em que se destacam 4 aspectos principais: o latifúndio, a monocultura, a mão de obra escrava e a produção voltada para o mercado externo. Tendo em vista o processo de colonização e observando a necessidade do desenvolvimento de uma economia forte em nosso país, para que Portugal pudesse organizar economicamente sua colônia, transformando-a em uma máquina de riquezas, surge uma das produções mais marcantes que perdurou entre os séculos XVI e XX, a plantation açucareira. Um dos motivos para a implantação desse sistema foi a necessidade de povoação do nosso território, uma vez que a coroa precisava se estabelecer e se desenvolver aqui, devido aos fatores econômicos, mas também pelo medo e temor de possíveis conflitos com outros povos. A escolha do cultivo do açúcar foi feita em consequência do seu curto período de safra, que dura em média 2 anos. Para a implantação desse sistema, era necessária a utilização de uma densa mão de obra, que inicialmente era formada pelos indígenas, mas depois passou por modificações. Um fato que vale ressalva é que a maioria das tribos indígenas não aceitava a condição de escravidão, e um dos motivos que fez Portugal se concentrar em terras nordestinas foi a questão de que as tribos habitantes dessa região eram mais pacíficas e, portanto, numa visão europeia, mais fáceis de domar. Deste modo, a economia açucareira agressiva instaurou-se em nosso território e conseguiu obter seus lucros. Adentrando suas características e particularidades, temos que a produção açucareira no Brasil se deu inicialmente pela ação indígena. Entretanto, como os motivos do cultivo do açúcar visavam a larga escala de produção para exportação, lucros e custos-benefícios, observou-se um mau desempenho dos indígenas sobre esse manejo. Isso decorre do fato desses povos cultivarem apenas para a agricultura de subsistência. Portanto, a partir do déficit da mão de obra, os colonizadores mudaram sua perspectiva e então recorreram aos escravos africanos. Aqui podemos observar a ação do triângulo mercantilista, ou seja, a ação do processo de compra de escravos, além das questões de transporte do açúcar e a relação desses elementos com as moedas de troca que Portugal utilizava, geralmente as especiarias e o ouro. Essa substituição da mão de obra se deu pelo fato de que a África foi colonizada anos antes do nosso país, e lá eles já estavam qualificados para o trabalho de produção devido ao seu estágio mais avançado de colonização. A partir disso, a estrutura dos engenhos era basicamente formada pela presença da casa dos proprietários latifundiários, moradias próximas aos canaviais, às usinas do açúcar e às senzalas. Nessa perspectiva, sabemos que os grandes chefes eram os latifundiários e, numa hierarquia, abaixo deles, tínhamos os seus feitores, que eram responsáveis por colocar as rédeas nos escravos e transmitir o medo e a violência como forma de controle social. Já na última posição, tínhamos os escravos. Essa rotina sucessiva, agressiva e imparável acarretava diversos acidentes entre a mão de obra. Uma realidade a se destacar é que, próximo às máquinas de tritura e moenda do açúcar, os escravos, ou até mesmo os feitores, já deixavam próximos à máquina algumas ferramentas como pés de cabra, serrotes e facões, para que, caso alguém prendesse algum membro nas máquinas, rapidamente pudessem amputar essa parte do corpo e voltar ao itinerário normal de funcionamento dos engenhos.
Com isso, é possível evidenciar a vida em função total do trabalho e percebemos então a dependência do Brasil colonial em relação à mão de obra escrava. Tratando da escravidão, os trabalhadores eram tratados como coisas, eram impedidos de terem vontade e sua função era obedecer aos senhores. No sistema escravista colonial, a captura e tráfico se deu em função da produção com o objetivo de imobilizar a mão de obra. No Brasil, existiam dois tipos de escravos: os assalariados, que realizavam funções de conhecimento e técnica, como os feitores, mestres de açúcar, banqueiro, sotobanqueiros, purgadores, caixeiros, artesãos e carreiros. Esses membros se dispunham a trabalhar no engenho, para que, em troca, pudessem receber pagamentos por suas tarefas, com a tática do fora a mesa, que os garantia alimentação e uma moradia diferente dos demais que viviam no engenho, além de outros benefícios. Os escravos não assalariados exerciam funções simples, sob correntes acompanhadas de chibatas, que eram usadas com o intuito de pôr negros a trabalhar. Os 3 P's era a receita do tratamento dos escravos: pau, pão e pano. Bom, o primeiro já tratamos. Já o pão se referia à garantia da subsistência pelo senhor, iniciada pela ração diária de farinha, carne ou peixe seco, complementada na safra pelo mel de furo e frutas tropicais de estação, pesca e produtos de roçado. A suspensão da ração só ocorria nos castigos. O pano se referia à vestimenta. Sua exiguidade não trazia maiores sofrimentos, devido ao clima tropical, mas tudo isso alimentava a esperança de um dia serem livres novamente. Existem algumas particularidades sobre o tratamento com os escravos. Uma delas é a falsa liberdade, que recebiam no sentido das práticas religiosas, ritos, cultos, relações sexuais e até mesmo práticas esportivas. Essa liberdade fornecida vinha da lógica dos senhores escravistas, que visavam seus lucros a todo custo. Essa era uma das estratégias para combater a melancolia, hoje conhecida como depressão, que ocasionava, por vezes, o suicídio deles e que era um fator relacionado à improdutividade. Finalmente, surge a imobilização da mão de obra no engenho ou na fazenda, que oferecia uma péssima condição de vida dentro dos parâmetros mínimos que garantissem a reprodução da força de trabalho e a estabilidade econômica. Uma outra abordagem que podemos fazer sobre a plantation açucareira é uma de suas definições, que permeia a questão voltada às unidades menores desse sistema de produção, os engenhos. A plantation pode ser classificada como um grande latifúndio, localizado em uma área de recursos abertos, os chamados Open Resources, onde as relações estabelecidas são baseadas na autoridade e envolvem a subordinação, com a finalidade da produção agrícola. Fazendo esse recorte temático, na tese de doutorado Arquitetura Espacial da Plantation Açucareira no Nordeste do Brasil, vemos uma organização do espaço das plantations trabalhando uma divisão entre mundo dos engenhos, mundo das muralhas, e o mundo das cidades, mundo externo. Nesse sentido, percebemos que, apesar de não existirem muralhas construídas fisicamente, os escravos viviam em verdadeiras zonas de isolamento, em que diversos elementos os incapacitavam de ir e vir, tais como as condições das vias para a cidade, os esforços gastos na viagem, suas noções de localização geográfica, os custos em função da renda e os medos, as consequências de suas decisões. Vemos aí uma distância que não se estabelece só no sentido métrico, mas também em sentidos psicossociais e estruturais.
Ainda nessa visão, e comparando essas duas situações, existe uma dominação das classes sociais mais ricas sobre as mais pobres e sobre os miseráveis. Percebemos a existência de uma segregação entre os engenhos e as cidades, onde no engenho não existiam boas condições de vida. Já nas cidades, havia recursos para a educação, a saúde e as infraestruturas, o que era de domínio principal das populações brancas com alta concentração de renda. O trabalho escravo no Brasil deixou cicatrizes históricas, sendo o último país que o aboliu. Nesse tempo, o povo africano deixou marcas em todas as categorias de nossa sociedade. Esse povo foi responsável pela miscigenação do Brasil, deixando sua cultura e histórias gravadas em nossas raízes. Com essas misturas, entre elas a diversidade europeia e africana, o Brasil desenvolveu uma identidade única. Essa pluralidade cultural deu origem a estilos musicais, como o forró, que se originou no Nordeste e é conhecido mundialmente, além das danças típicas, como o frevo e o samba, que fazem parte do nosso patrimônio. Contudo, apesar de estarmos em pleno século XXI, muitos problemas sociais que surgiram no Brasil colonial ainda nos rodeiam. Mesmo constituindo 48% da população total do país, os pretos são os que mais sofrem quando o assunto é o social. Ainda existe uma questão de superioridade quando o assunto é a cor das pessoas. Alinhado às pesquisas realizadas pelo IBGE, os negros ainda são minoria em cargos de representação social. Ainda são a população com maiores índices de desemprego e ficam para trás quando falamos da questão salarial. De acordo com o IBGE, o rendimento médio domiciliar per capita de pretos e pardos era de R$ 934 em 2018, sendo que os brancos ganhavam quase o dobro. Ademais, a questão salarial colabora para que 77,9% da população negra seja periférica. Na questão penitenciária do Brasil, os negros são maioria entre as pessoas presas e, por consequência, são os que mais são vítimas da violência. A cultura do aborto presente na vida dos escravos, que temiam que seus filhos tivessem o mesmo destino, ainda permanece sendo usada como forma de amenizar as dificuldades encontradas por algumas pessoas. Parte dessa dificuldade social que o povo negro enfrenta vem da dinâmica que se propôs durante o abolicionismo. Como os negros foram libertos sem o mínimo amparo, sem indenizações e sem o que era necessário para continuar a vida fora da Casa Grande, muitos dos libertos voltaram a ser reféns do engenho para conseguir sobreviver. Nesse sentido, e sem escolha, a população sofreu e ainda sofre com a adaptação na sociedade brasileira desde sua alforria. Nesta perspectiva, percebemos que existe uma violência impregnada em nossa nação, o racismo estrutural. Muitas vezes, até mesmo em nossas falas, existem palavras que são violentas e não percebemos. É o caso da palavra denegrir, que significa tornar negro e que, em seu sentido figurado, é o ato de difamar e manchar a reputação de alguém. Tendo em vista essa problemática, é necessário ter noção sobre o processo da formação econômica brasileira, saber os lados da história e a importância de cada membro social para a constituição de uma nação baseada no respeito e que supere os obstáculos causados pela sua própria existência, acabando com dívidas históricas que ainda existem na sociedade e sanando os pesadelos que foram e são vividos pela população negra brasileira.